Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos. Esse é o estudo do Evangelho promovido pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila e transmitido para diferentes canais, particularmente o canal Raciocínios Espíritas e o canal oficial da FES, Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Como é comum, e aqueles que estão acompanhando os vídeos já sabem, nós, periodicamente, estudamos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, após o que, na semana seguinte, temos a oportunidade de dialogar, de discutir, de conversar em uma live também nesses canais, esses canais que vocês estão acompanhando, para dirimir dúvidas, para resolver questões, para elaborar aí acréscimos, para acrescentar coisas, para retirar alguma questão, responder perguntas de maneira geral. Hoje iremos estudar mais um trecho da obra mencionada, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando ele sequencialmente, como é de praxe, como é na prática o estudo do nosso Evangelho. E no dia de hoje iremos estudar, estamos no capítulo 28, o último capítulo da obra, iremos estudar os itens 71 e 72 desse capítulo 28 que é preces espíritas, é o título do capítulo, e os itens 71 e 72 dizem respeito, né, estão aí submetidos, dizem respeito a um tópico, né, que é o tópico prece por um suicida. Prece por um suicida. Vamos ler primeiro o texto mencionado. Por um suicida. Prefácio. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que quis subtrair-se às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é tratado com mais severidade. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores. Prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, pois, estendê-la sobre a alma de... o nome da pessoa. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Espíritos bons, que tendes por missão assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de reparar a falta. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Texto primoroso de Allan Kardec, texto maravilhoso, tanto o texto de Allan Kardec, porque esse prefácio, isso é essa explicação no início de cada prece, né? Porque em cada prece que a gente lê aqui, em cada estilo de prece, em cada prece específica, nós temos um prefácio inicial, que é uma espécie de introdução, onde
existe ali um comentário rápido de Allan Kardec, um comentário sucinto de Allan Kardec sobre o tema. É interessante que é quase que um resumo do que a doutrina espírita aborda sobre cada assunto, um resumo bem econômico, bem sintético, bem sucinto sobre aquele tema dentro da visão espírita, dentro da compreensão e da leitura espírita a respeito do assunto, né? Portanto, essas várias preces aí é o resumo da própria doutrina espírita, é a própria síntese do pensamento espírita nesse último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, o suicídio é um tema delicado, é um tema permeado de muitas camadas, é um tema que tem vários fatores, é um tema que sempre é um tema que a gente precisa abordar com cuidado, com delicadeza, com compreensão e com alerta também, com chamada de atenção. O suicídio, ao longo dos tempos, tem sido um problema cada vez mais grave, que tem preocupado as pessoas, mas o suicídio existe desde que o homem é homem, desde que o ser humano é ser humano, desde que a criatura passa a pensar, raciocinar e elaborar. Afinal de contas, o homem aqui, ser humano, é o único animal que se suicida. Se acreditava no passado que o escorpião também se suicidava, né? Mas suicídio, primeiro, suicídio é um conceito que está atrelado, né? Se subentende, se entende por suicídio um ato deliberado de exterminar a própria vida, eu tendo consciência daquilo que eu estou fazendo. Portanto, qualquer outro ser vivo que atenta contra a própria vida, muitas vezes não tem consciência de que assim o faz. No caso do escorpião, hoje se sabe que, na verdade, quando se vê sitiado, cercado e que começa a aplicar o seu veneno, ali é uma reação do instinto de conservação para se proteger, mas acaba atingindo a ele próprio. Então isso, de alguma forma, não define, não configura suicídio, porque, como dissemos, a ideia de suicídio, a ideia que a gente tem de suicídio, o conceito de suicídio está atrelado à ideia de tirar a própria vida, de exterminar a própria vida, sabendo que está fazendo isso. Aliás, a própria doutrina espírita, sim, o considera. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos sobre a gravidade do suicídio, e os espíritos respondem dizendo que todo aquele que extermina a própria vida física de maneira voluntária é alguém que comete um crime perante as leis soberanas, as leis cósmicas. E aí o Kardec diz, mas o suicídio não é sempre voluntário? Porque os espíritos disseram voluntário. O suicídio não é sempre voluntário? Aí os espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. O louco que se mata não sabe o que faz. Louco aqui tem uma expressão mais abrangente, mas nesse aspecto aqui, os espíritos estão se referindo à pessoa que tem um surto, que rompe de alguma forma com a realidade, que de alguma forma entra no estado de alienação, de delírio, de alucinação completa. E muitas vezes, em determinados estados psicóticos, o indivíduo tem um impulso suicida, tem uma compulsão suicida e muitas vezes acaba exterminando a própria vida, acaba, portanto, produzindo suicídio sem consciência que está fazendo isso. Sem, portanto, discernimento. Por isso que os espíritos disseram, o louco que se mata não sabe o que faz. A gente pode examinar depois com mais detalhes essa questão, mas é importante frisar aqui que a gente não vai fazer um relato, uma descrição e uma consideração e um estudo aprofundado sobre o suicídio aqui. A gente pode até aprofundá-lo depois na live de perguntas e respostas, mas não vamos fazer isso aqui, porque o tema não é especificamente uma abordagem profunda sobre suicídio, mas é uma prece, é sobre prece para o suicida, né? Mas é um assunto delicado, que envolve várias questões, que envolve um alerta, que a doutrina espírita tem um alerta, que é um assunto delicado, mas não apenas hoje, sempre foi delicado, sempre foi um assunto que feriu vidas, que deixou as vidas que ficaram na Terra desoladas pelo suicídio de alguém. O suicídio é sempre um assunto que, quando acontece, é sempre algo triste. É sempre algo infeliz, triste para aquele que comete suicídio, triste para aqueles que ficam. Não dá para negar que o suicídio, a não ser em algumas culturas em que aquilo é valorizado por alguma causa específica que a gente vai explicar, mas o suicídio quase sempre deixa marcas indeléveis, deixa angústia naqueles que ficam, é um ato infeliz, é uma atitude que
muitas vezes marcam as vidas para sempre. É uma atitude que deixa lembranças daquela vida que se foi antes de se ir, infeliz, porque estava infeliz, estava desgostosa com a vida e assim por diante. É um assunto delicado porque envolve preconceitos sociais, envolve tabus, envolve um monte de coisa, embora, não obstante, nos dias atuais, esses tabus têm sido quebrados. Albert Camus, filósofo e teatrólogo e ensaísta e escritor literato, né, francês, escreveu sobre o suicídio, dizendo, inclusive, no seu niilismo convencional, dizendo que o suicídio deveria ser considerado o problema capital da filosofia, o tema básico da filosofia, o tema por excelência da filosofia. Por que ele escreveu isso? Porque uma das questões mais importantes, e talvez a mais importante de toda a tradição da filosofia, é tentar entender o sentido da vida. É tentar entender qual é o sentido da vida, qual é o sentido para viver, né? Se vale ou não vale a pena viver, né? E muitas vezes, na história da filosofia, as grandes obras iniciais, como Gilgamesh, como Safo e outros, obras antigas da humanidade, as primeiras obras filosóficas, para tentar dar um sentido à vida, para tentar encontrar um significado para a vida, os filósofos e os pensadores, os intelectuais do passado, tiveram necessidade de, primeiro, tentar entender a morte, tentar dar um sentido para a morte, tentar encontrar um significado para a morte. Daí as escolas filosóficas que eram espiritualistas e as outras que eram materialistas, né, que eram atomistas e assim por diante, que se dividiram ao longo dos tempos, né? A depender do sentido que eu dou à morte, a partir daí eu dou um significado para a vida em cima desse sentido, porque a morte, para a cultura filosófica ao longo dos tempos, parece ser o ponto de interrogação mais interessante, mais importante, mais misterioso de toda a vida, né? O evento talvez mais significativo da vida, a partir do qual eu dou um sentido para toda a vida, a partir do sentido que eu dou para a morte, o significado que eu dou para a morte. E assim as escolas se debruçaram por isso, e não apenas o ponto mais importante, mas também o ponto de interrogação, ou seja, um mistério maior da própria existência, né? É assim que a gente vai ver o Albert Camus falando isso, que deveria ser considerado o suicídio o problema capital da filosofia. Por quê? Aí ele explica. Porque responder a respeito do suicídio, responder a questão do suicídio é responder a questão de se vale ou não vale a pena viver. Se não vale ou não vale a pena dar continuidade à vida. Porque o suicídio, no fundo, é essa pergunta, é essa questão, diz Alberto Camus, nesse sentido. Mas o próprio Camus, embora fosse pessimista, niilista e cético, não era religioso, não era espiritualista, ele próprio diz que dar cabo da própria vida, eliminar a existência física pelo suicídio, não resolve o problema da falta de sentido para a vida, porque ele não via sentido para a vida. Alberto Camus faz parte dessa cultura filosófica materialista do final do 19, começo do 20, ou do início da primeira metade do 20, aqueles grandes pensadores, a maioria dos quais entendia que a vida não tinha um sentido, que não tem um significado, e que no máximo a gente encontra um significado pessoal para a vida, mas a vida em si mesma não tem sentido, né? Os grandes pensadores materialistas, pessimistas assim, e Alberto Camus faz parte disso, né? Então a vida não tem sentido, a pergunta é vale a pena ou não vale a pena viver? E assim por diante. Outros escritores, teóricos também se debruçaram sobre o suicídio, a lista é longa, desde o Dostoiévski a um Tolstói e assim por diante, mas vamos aqui restringir um pouco a nossa análise para não nos alongarmos demais no tema teórico do suicídio e não falar sobre a prece. Mas é importante dizer que Durkheim, um dos pais da filosofia, da sociologia moderna, Durkheim é considerado um dos pais da sociologia das ciências sociais, né? Ele faz parte da famosa Santíssima Trindade das ciências sociais, né? Durkheim, Weber, Max Weber e Karl Marx, né? Esses três são considerados aí os pais da sociologia contemporânea. Durkheim, Émile Durkheim, francês, ele vai estudar sobre o suicídio, ele tem uma obra sobre o suicídio que de alguma forma ele concentra a obra nos fatores sociais do suicídio, porque para ele o suicídio era um fato social, era, portanto, um evento social, e as causas do suicídio são sociais. Nós não compreendemos exclusivamente dessa forma, mas damos razão a Durkheim, porque tem muitos elementos sociais que podem contribuir ou influenciar ao suicídio. Uma das coisas mais interessantes e importantes que Durkheim falou é o seguinte, é o laço social. Ele vai dizer que boa parte das pessoas que têm laços sociais pobres, que têm vínculos sociais mais frágeis, tem uma chance maior do suicídio.
Porque os laços significativos que a gente vai estabelecendo na existência nos fortalecem, os vínculos significativos que dão sentido à nossa vida, nos fortalecem como mecanismo de proteção emocional ao suicídio. Então ele fala isso, quanto mais o laço social é frágil, maior probabilidade de eu cometer o suicídio, maior probabilidade de se produzir suicídios, né? Então a gente vê isso comumente, a pessoa que tinha laços frágeis, começa, né? Ou aquela pessoa que tinha ideação suicida, aí nasce um filho, nasce uma filha, aí a filha e a filha segura a pessoa aqui. Claro que não é geral, né? Tem exceções, mas tem essas características, né? A pessoa se vincula, né? Então, é por isso que a pessoa mais velha, por exemplo, né? Ela muitas vezes cogita muito em relação ao suicídio. O jovem é mais impulsivo, então a gente vê muitos jovens cometendo suicídio porque tem menos maturidade, menos experiência, mas também menos laço social, né? O Durkheim vai falar que tem um aspecto social do suicídio, que ele chama aspecto egoísta. O egoísmo aqui de Durkheim não é ao pé da letra, ou pelo menos em todos os níveis, igual ao egoísmo que a gente chama no sentido moral, o egoísmo individual, né? Mas ele fala do suicídio egoísta ou do aspecto suicida egoísta como sendo uma hiperinflação do a ponto do indivíduo, de alguma forma, não dar espaço para o outro, né? Não dá espaço para o coletivo, não dá espaço para a alteridade, isso é, olhar ao outro, reconhecer o outro como outro, e essa hiperinflação egóica faz o indivíduo lentamente caminhar para uma vida sem sentido, uma vida que ele só enxerga o ego dele e tende a fragilizar-se de tal forma que não vê sentido para a vida, e o suicídio pode ser a sua imediata consequência. Ao lado disso, o Durkheim falava que há um suicídio que ele chamava de altruísta. Aqui, suicídio altruísta ou suicídio por altruísmo de Durkheim não tem nada a ver com o altruísmo que a gente considera no senso comum e também na doutrina espírita, que é a caridade, a solidariedade. Não. O suicídio altruísta aqui é no sentido de causas coletivas, de ideologias ou ideais coletivos, que pode ser ideais religiosos, fundamentalismo religioso, homens-bombas, kamikaze e assim por diante, idealismos políticos, os ideais políticos, as ideologias políticas, em nome de uma causa que o indivíduo muitas vezes engendra o suicídio, produz o suicídio. Então, as ideologias totalitárias, nazismo, fascismo, totalitarismo de todas as sortes, né? Os grandes regimes totalitários, de esquerda e de direita, políticas que houve aqui, né? Tanto o hitlerismo alemão, o fascismo de Mussolini na Itália, como o comunismo soviético de Stalin, de Mao Tse-tung e de tantos outros. Nós vemos, portanto, essas causas coletivas onde existe uma espécie de suspensão da singularidade, suspensão da subjetividade. Os sujeitos abrem mão das suas individualidades, das suas subjetividades enquanto pessoas, e pensam em prol de algo que anula um pouco a sua capacidade de pensar. Eu tenho uma resistência em relação à psicologia de massa. Já falei isso várias vezes, mas essa é uma opinião pessoal. Como psicólogo, como terapeuta, como psicoterapeuta, eu tendo a desconfiar e a não valorizar muito qualquer cultura ou psicologia de massa, porque são raros os movimentos coletivos que deram certo ou que produziram alguma coisa de bom. Quase sempre a psicologia de massa leva as pessoas a não pensarem em si mesmas, a não refletirem sobre a sua subjetividade, a aderirem à massa e quase sempre a se rebaixarem naquilo que elas têm de pior. Foi assim com ideais religiosos, foi assim com ideais políticos e sociais. Então, o suicídio pode acontecer em relação a isso, em relação a uma causa específica, ao ideal que o sujeito abraça e assim por diante. Há o suicídio também, ou a característica do suicídio chamada suicídio anômico, ou anomia social, ou seja, o suicídio por anomia social. A anomia social aqui, para Durkheim, tem a ver com aquelas características de uma sociedade que está anômica, ou seja, que está em crise.
Então, períodos de recessão econômica, lembrem-se aí de 1929, o crack, né? A queda, a depressão da Bolsa de Valores americana, a quebra de muita gente, o suicídio. Então, crises econômicas, financeiras, crises sanitárias que acontecem hoje, por exemplo, pandemias, etc. Crises sociais, crises políticas, guerras. Ou seja, quando a sociedade não está de alguma forma estruturada nas suas regras convencionais, onde há um caos, e isso também favorece ao suicídio. Mas esses são aspectos sociais que Durkheim estabelece na sua obra. O suicídio também tem aspectos psicológicos importantes que nós não vamos aprofundar aqui em Enveredar, mas é importante dizer que, psicanaliticamente falando, o suicídio tem uma dinâmica segundo os teóricos da psicologia e da psicanálise, que sugere simbolicamente que o sujeito abriu mão da sua subjetividade para deixar de ser sujeito e se transformar em objeto. O que é isso, Flávio? Quando o sujeito mata alguém, portanto produz um homicídio, esse sujeito é sujeito da ação e a vítima do seu homicídio, a vítima, portanto, do seu assassinato, foi objeto da sua ação, ele foi sujeito da sua ação. No suicídio, o indivíduo, abre mão de ser sujeito, abre mão da sua autonomia. Abre mão, como no caso das causas coletivas, que ele abre mão da sua autonomia em prol da psicologia do grupo. No suicídio, ele abre mão da sua autonomia de ser sujeito para se tornar objeto, porque ele acaba sendo objeto dele mesmo. Ele acaba, portanto, sendo morto por si mesmo e sai de sujeito para se tornar objeto do ponto de vista da psicanálise. Mas é o Espiritismo quem vai examinar a questão do suicídio de uma forma coerente, singular, lógica, onde a justiça divina se estabelece, mas também a misericórdia e o amor de Deus, que não deserda e não desconsidera nenhum dos seus filhos. O Espiritismo também estuda a questão do suicídio de uma maneira vanguardista, de uma forma pioneira e vanguardista, em uma época que a psicologia nem ainda firmava suas bases, porque a psicologia é uma ciência que surgiu após o Espiritismo. Enquanto ciência, enquanto prática filosófica, a psicologia já existia. Mas enquanto método científico, a psicologia surgiu depois do Espiritismo. E a psiquiatria estava dando os seus primeiros passos, estava engatinhando. E o suicídio era um tabu, era da esfera religiosa ou moral, e não da esfera de saúde mental. Quando você pega as obras de Allan Kardec, o tema do suicídio é abordado, geralmente, na maioria dos casos, se não em todos os casos, atrelado a algum fator de saúde mental. Por exemplo, você pega o Livro dos Espíritos, suicídio está abordado lá como desgosto da vida, suicídio. Ou seja, está atrelando o suicídio a um desgosto da vida. Era o vocabulário que Kardec tinha. O que é desgosto da vida, gente? Alteração emocional, sofrimento psíquico. A pessoa está desgostosa da vida, está desencantada com a vida. Aí você pega, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto lá, a melancolia. Termo melancolia era usado no passado como sinônimo de depressão. A melancolia. E na melancolia fala sobre isso. De resistir à melancolia, de lutar contra a melancolia para não ser, de alguma forma, impelido, não ser arrastado pela tentação do suicídio, de abandonar a vida física. Aí você pega, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5 do Evangelho, nós temos um outro texto chamado Suicídio e Loucura. Aliás, esses dois termos aparecem na obra kardeciana várias vezes. Suicídio e loucura. O termo loucura, na época de Allan Kardec, não era só esquizofrenia nem psicose. Tá? Era o termo, o vocabulário que se tinha. Por loucura, na época de Allan Kardec, você pode entender tanto uma esquizofrenia, uma psicose grave, como também uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor. Na época de Allan Kardec, tudo isso era considerado loucura. Então o termo loucura era mais abrangente. Então qualquer conflito emocional nosso era também chamado de loucura na época kardeciana. Então quando Kardec estuda e os espíritos falam, porque são textos até mediúnicos, suicídio e loucura, o que é que os espíritos estão fazendo? Atrelando o suicídio a uma questão de saúde mental. Esse tipo de conexão, esse tipo de diálogo, esse tipo de interlocução, suicídio com saúde mental, é algo atual.
é algo das ciências psíquicas atuais, é algo que é conteúdo trabalhado atualmente na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria, e que já era abordado pela doutrina espírita, já era abordado, portanto, pelas obras mediúnicas, pelas obras espíritas e pela obra kardeciana, que é a obra inicial, é a obra original. Então isso é super interessante. O espiritismo Kardec coloca várias vezes que o suicídio não é um ato de coragem, porque popularmente, muitas vezes foi atrelado a isso, né? O indivíduo que tem, na cultura japonesa, né, o ritual do seppuku e assim por diante, né? O indivíduo teve um fracasso profissional, um fracasso pessoal, ele tinha que ter uma morte digna. E qual era a morte digna? Para honrar a família, porque ele teve um fracasso profissional, não conseguiu se estabelecer na vida adulta, então ele fazia um ritual do samurai, no caso da cultura japonesa, e outros, e para lavar a dignidade da família, ele se suicidava. Então era um ato corajoso, de honra. Olha só, a cultura influenciando o suicídio. Uma cultura que produz isso. Né? Ou melhor, seres humanos que produzem esse tipo de cultura, porque a cultura não surge do nada também. Né? Então, veja, nós temos, portanto, essa ideia do suicídio ser um ato corajoso, ser um ato de coragem. O espiritismo desmistifica isso e derruba essa tese, dizendo que o suicídio não é um ato de coragem. Pelo contrário, dizem os espíritos que maior coragem é você fracassar, é você viver um fracasso nessa vida e permanecer na vida física e enfrentar as consequências e responder pelas consequências. É você ter errado, ficar com remorso e, em vez de enveredar pelo suicídio, você se prontificar a reparar o erro, a corrigir o equívoco, ficando na vida física, tendo coragem de assumir as consequências, tendo coragem de enfrentar. Se cometer um crime hediondo, enfrentar as consequências do crime que você cometeu e tentar repará-lo, corrigi-lo. Esse é o ato de coragem. E não fugir da vida física. Eu estou reproduzindo aqui, não estou censurando quem se suicidou. Estou apenas analisando o tema do suicídio segundo as próprias reflexões que o texto kardeciano nos traz. Então, não é um ato de coragem. Não é um ato de coragem. Sobretudo é um ato egóico. Isso é, no suicídio, o sujeito mergulha tanto no seu próprio drama que ele não tem condição, não se sente em condição e nem olha para as outras pessoas importantes da sua vida, para o drama que ele vai deixar depois do suicídio. Então por isso que é um ato egóico, porque ele está muito egocentrado. Ele só vê o seu sofrimento, ele só vê o seu desencanto, ele só vê a sua vida, que ele não vê mais sentido. Eu me lembro de Divaldo, que recentemente comentou dizendo, né, que uma senhora chegou na mansão no caminho dizendo que não tinha sentido para viver e que estava pensando em se suicidar e que não via mais sentido para a vida. E Divaldo disse: já que você não vê sentido para a sua vida, venha trabalhar aqui na mansão do caminho conosco. Dê a sua vida para a gente. Ela disse: mas como? Eu estou pensando em se suicidar. Eu disse: pois é, sua vida não vale nada, não é? Não vale nada. Não tem valor nenhum, não vejo valor nenhum. Já que sua vida não vale nada, já que você não vê valor nenhum na sua vida, que sua vida não presta, dê a sua vida pra gente, porque pra gente a sua vida presta. Dê a sua vida pra gente, trabalhe. Afinal de contas, você morrer agora por suicídio, ou você esperar, é uma questão de tempo. Algum momento a gente vai morrer, todos nós vamos morrer. Por que acelerar? Já que sua vida não vale nada e você não vê sentido pra vida, dê a sua vida pra gente. E continue sem ver sentido pra ela. Venha trabalhar conosco. Venha colaborar conosco, venha contribuir nessa obra aqui de caridade, nessa obra do bem, na solidariedade fraternal. Dê a sua vida para mim, eu quero a sua vida. Já que a sua vida não tem utilidade nenhuma para você, já que a sua vida não vale nada para você, dê a sua vida para a gente. E ela começou a colaborar, etc., e foi recuperando a alegria de viver aos poucos. É claro que era uma questão também de saúde mental, que não se consegue vencer de uma hora para outra. Não quero banalizar e nem simplificar a questão do suicídio, que é complexa, que tem uma questão de saúde mental apontada pelos próprios espíritos. Né? Então, tem isso. Mas, agora para entrar propriamente na prece pelo suicida, é importante dizer o seguinte: o suicida após a morte experimenta o reflexo do ato de fugir da vida física, de exterminar a própria vida, e que não há como fugir dessas consequências que ele experimenta. A literatura espírita, desde a obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, registra esses acontecimentos.
Há um capítulo específico dos suicidas, No Céu e o Inferno, obra da codificação, onde Allan Kardec evoca vários espíritos, então tem espíritos criminosos, endurecidos, arrependidos, espíritos bons, e tem um capítulo só de suicidas, onde ele evoca espíritos que na Terra se suicidaram, e eles vêm para dar o seu depoimento, para fazer o seu relato, para dizer como estão na vida espiritual. E Kardec vai dizer que de todos os quadros de espíritos em sofrimento no mundo espiritual, o quadro dos suicidas foi o que mais sensibilizou ele. Foi o que mais mobilizou ele pelo arrependimento, pelo remorso, pela consciência de culpa, que muitas vezes atacava, que muitas vezes envolvia o sujeito que cometeu o ato suicida. Isso as pesquisas psicológicas falam, as pessoas, dizem as pesquisas, as pessoas que tentam suicídio e sobrevivem ao suicídio, depois ficam com um remorso, uma culpa, um ato de arrependimento, às vezes minutos depois que executaram, que tentaram e que foram salvos, a culpa tomou conta, elas relatam isso. Que foi um momento ali de impulso e de desespero, e muitas vezes depois ficam, né, refletindo sobre a tragédia que quase caíam, né? Porque o suicídio é uma porta falsa, é uma porta que se abre para o nada, é uma porta que se abre para os mesmos problemas adicionados outros. O suicídio, portanto, não resolve nada, muito pelo contrário. É uma solução que não soluciona. Aliás, diz Emmanuel em O Consolador, me permitam ler. Questão 154 do livro Consolador, a Federação Espírita Brasileira pergunta assim: quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Pergunta da Federação Espírita Brasileira. Olha o que Emmanuel respondeu. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo e, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. O que Emmanuel está falando aqui é o que é atestado pelo mundo espiritual em vários diálogos. O apodrecimento do cadáver e o suicida preso ao cadáver é muito comum, não é geral, né? Não é que todo mundo que se suicidou passa por isso, mas o próprio Allan Kardec percebeu que muitos casos do indivíduo preso aos despojos, sentindo a decomposição do cadáver como se fosse nele, como se ele estivesse se decompondo sem morrer, é muito frequente, é muito mais frequente de todos os casos nos suicidas. Nos suicidas é mais frequente. Isso não significa que toda pessoa que se suicida passa por isso. Como Emmanuel disse que a pior emoção é essa experiência, mas que nem todo mundo passa por isso. Mas é muito comum a sensação de tempo perdido, portanto a decepção consigo próprio, a constatação que continuou com os mesmos problemas, percebendo a mesma realidade, somado agora ao suicídio, o complexo de culpa, que é o tema específico por excelência no suicida. O suicida fica com um complexo de culpa, e é esse complexo de culpa que às vezes, geralmente, gera dores no suicida. Mas Flávio, como é que é dores? Pois é, o sujeito não tem o corpo físico, não tem mais o corpo físico, mas sente dores. Como é que ele sente dores? É o complexo de culpa que faz ele sentir dor. Ele dá o tiro no crânio, como diz aqui Emmanuel, e sente
a bala ali perfurando, sente aquilo se repetir, ou sente afogado, as águas passando e afogando de novo, ou sente o local que se caiu, ele caindo de novo. Na obra Cavaleiro de Lumière tem um trecho desse, né? Um personagem se joga numa ribanceira e fica anos rolando pela ribanceira, e cai lá, aí se vê todo despedaçado, aí daqui a pouco está em outro local, na casa da sua família, o pai e a mãe chorando, a mãe morrendo de angústia, o pai atormentado pelo suicídio dele. Eu tô aqui, daqui a pouco ele se via arrastado, e ao se ver arrastado, se via arrastado de novo para aquela montanha, para aquela ribanceira de onde ele atirou, e caindo lá, e rolando o corpo de novo. E ele ficou, meu Deus, eu pareço duas pessoas, eu tô aqui na casa dos meus pais, e de repente eu me sinto atraído para lá e caio lá, daqui a pouco eu desperto aqui de novo. O que é isso que ele sentia, repetindo o suicídio que ele cometeu indefinidamente, sem conseguir morrer entre aspas, aniquilar a consciência? Era a consciência de culpa. Era o remorso que fazia ele repetir. A culpa faz a gente ficar retornando ao erro. O remorso faz a gente ficar fixo no equívoco. Então a consciência de culpa do espírito fazia ele retornar, ele reviver o ato suicídio. Então não é porque ele estava se suicidando de novo. Era o complexo de culpa dele. E é esse complexo de culpa que muitas vezes gera lesões no corpo espiritual. O perispírito, que é um corpo plástico, um corpo fluídico, e é esse perispírito que é modelador da futura forma física. A futura reencarnação, o futuro corpo físico é modelado por esse perispírito que modela graças às conquistas que ele tem, gravadas como reflexo do esforço de evolução e dos equívocos evolutivos do próprio espírito. O perispírito, portanto, reflete essas conquistas, imprimindo na matéria essas realidades. Então o sujeito que deu um tiro na cabeça, ou que se envenenou e ficou asfixiado, ele pode... Não estou dizendo que é 100% dos casos, não é. Mas em muitos casos ele pode reencarnar, se envenenou, reencarna com problemas respiratórios, com asma, com problemas cardíacos, com problemas gastrointestinais, pelo veneno que ingeriu, que destruiu. Ou ele reencarna, no caso do cérebro, com idiotia, com oligofrenia, com vida vegetativa, com hidrocefalia, ou com alterações na cognição, a depender do caso. Ou ele volta tetraplégico, se jogou de um local alto, volta tetraplégico, paralítico, assim por diante. Ou ele volta com surdez, com mudez, a depender da área que o tiro afetou na área do cérebro, que lesou a área perispiritual. Agora sim, lesou o perispírito não pela bala, lesou o perispírito não pelo enforcamento, lesou o perispírito não por aquilo que aconteceu no corpo físico, lesou o perispírito pela ação moral, pelo complexo de culpa. Aquilo que eu fiz ao corpo gera um complexo de culpa que lesa o perispírito na área correspondente. Não por causa daquilo que fez ao corpo, mas pela ação moral, pela sua ação mental embutida. Então isso é super interessante a gente examinar nisso. E aí na futura existência, quase sempre o suicídio é o seguinte, digamos que o sujeito viveu uma provação de uma falência financeira, ficou ruim, ficou desempregado, passou dificuldade financeira, aí ele se suicida. Aí volta na próxima encarnação, digamos assim, com limitações físicas na área da saúde pelo suicídio. Olha só. Então ele volta, já que ele se suicidou, ele volta numa expiação para resgatar o suicídio. E passa a existência naquela expiação, numa limitação física. Digamos que volte numa oligofrenia, que volte numa limitação, numa paraplegia, que volte numa situação expiatória. Depois dessa encarnação, que ele resgatou o suicídio, ele tem que voltar a passar pela mesma prova que o fez se suicidar. Então, depois que ele passou pela expiação e resgatou o suicídio, normalmente ele volta a uma vida onde ele vai viver uma falência financeira, onde ele vai viver um desemprego, ele vai passar pelo teste novamente, para que depois do teste o teste é o quê? É uma avaliação, é uma prova, ele vai ser avaliado para ver se ele passa agora no teste, isso é, se ele não cede à tentação de se suicidar de novo. As provas da vida são isso. Nos testam, porque ao testar a gente melhora. A tentação faz a gente melhorar, faz a gente evoluir, faz a gente acelerar o nosso progresso. Então, é mais ou menos essa ideia, mais ou menos essa história, mais ou menos essa mentalidade que a gente tem aqui dentro dessas características, Então, vale a pena a gente
pensar sobre essas coisas em relação ao suicida, mas a oração, o texto de Kardec é primoroso, a oração é maravilhosa, é autoexplicativo. O que é que eu posso falar sobre a oração? Eu posso falar que a oração aos suicidas é um bálsamo. Se a gente quer ajudar o nosso familiar suicida, eu costumo dizer duas coisas. A oração é essencial, porque toda vez que a gente ora pelo suicídio, ele recebe um bálsamo de bem-estar e fica melhor. E fica melhor. É claro que a oração não vai tirar ele das provas que ele vai ter que enfrentar. É claro que a oração não vai tirar ele da responsabilidade que ele tem pelo suicídio. É claro que a oração não vai eliminar os débitos que ele contraiu pelo suicídio. Claro que não. Mas a oração vai, como diz Kardec, abrandar os rigores da lei, porque acima da lei existe o laço que se chama lei de amor. Lei de cooperação ou lei de solidariedade. A oração é uma solidariedade. A solidariedade está acima da justiça. Então, está acima da lei de justiça. E que vai abrandar, porque faz parte da nossa... Se a gente é solidário e diminui as dores do outro aqui nesse mundo, por que a gente não pode diminuir as dores do outro no mundo espiritual? Então, se alguém, por exemplo, está com a dor e eu posso atender ele e diminuir a dor, a prova dele continua. Mas se eu diminuir a dor dele, solidariedade, abrandou a dor dele, diminuiu a dor dele, diminuiu o sofrimento dele. Isso é possível. Isso é perfeitamente possível. Então, é a lei de misericórdia, é a lei de amor. Os débitos dele continuam, mas isso pode ser aliviado. A prece é por excelência. A segunda coisa que eu costumo dizer é o seguinte, para familiares que tiveram parentes que se suicidaram, eu costumo dizer, sejam felizes. Sejam felizes. Porque um dos maiores sofrimentos que o suicida percebe é que ele não é apenas responsável pelo mal que ele fez a ele mesmo, mas pelo mal que ele gerou aos outros que ficaram. E quando ele vê o parente angustiado, atormentado, querendo se suicidar também, desesperado, ele sofre muito. Porque ele vê, fica angustiado e não pode fazer nada. Então ele se amargura muito. O que é que eu costumo dizer? Sejam felizes na medida do possível. Faça todo o bem. Ajude o próximo. Transfira, inclusive, em homenagem a ele. Porque o bem que vocês façam está sendo encaminhado a eles, está sendo transferido para eles. Mas sejam felizes e orem por ele. Que vai ser um bálsamo maravilhoso. Eu já contei aqui, vale a pena repetir, o Suicida do Trem, episódio de Divaldo, né? Que Divaldo conta em O Semeador de Estrelas, né? Um sujeito do subúrbio ferroviário aqui de Salvador, que se jogou na frente de um trem, foi despedaçado por conta de dificuldades financeiras, deixando uma família de 5 filhos e uma esposa. Né? E ele ficava preso ao trilho e sentia o trem passando por cima dele, arrebentando as carnes dele. Repetidamente. Não era o trem que estava passando, era a consciência de culpa dele, que fazia ele repetir, ele reviver o suicídio. Até que ele ouviu a voz de Divaldo conversando com os céus e pedindo por ele. E aquilo foi um alívio. Ele se sentiu aliviado. Daqui a pouco o trem voltava e passava por cima. Aí daqui a pouco, Divaldo novamente pedindo. Divaldo disse que colocou na caderneta e orou durante 10 anos para esse sujeito toda semana. Alívio. Alívio. Ele disse que à medida que o tempo passava, os momentos de alívio proporcionados pela prece aumentavam e os momentos de sofrimento iam diminuindo. Até que ele se desprendeu pela prece. Esse desprendimento foi mais rápido, se antecipou e ele saiu. Ele saiu do corpo, viu e começou a sua recomposição, começou a sua restauração, começou o seu melhoramento ali, ajudando as pessoas, etc. E mudando de vida. Né? Ivone do Amaral Pereira, que é uma ex-suicida, é uma exceção, inclusive, né? Um caso em que ela reencarnou sem nenhum problema de saúde, porque na reencarnação anterior ela tinha se jogado no Rio Tejo, se afogado no Rio Tejo, em Portugal. E ela volta sem problema de saúde, mas volta angustiada, melancólica. Né? Ivone era uma pessoa muito triste, volta com uma série de impedimentos na vida física, uma vida pobre, limitada, por conta do suicídio que ela cometeu. E trabalhando em prol, inclusive, de espíritos suicidas, era uma médium notável. E ela, que escreveu a obra Memórias de um Suicida, né, que é um tratado sobre o suicídio no mundo espiritual, escrita pelo escritor português Camilo Castelo Branco, que está com o pseudônimo, né, Camilo Botelho, e que narra a realidade do mundo espiritual. Aliás, obra que fala de tanto auxílio que existe nos suicidas, as preces pelos suicidas, né, o auxílio, né, o consolo, a diminuição das dores,
né, do complexo de culpa, a renovação dos suicidas para melhor, o arrependimento que é tão sadio quando o suicida se dá conta, se arrepende, como aquilo é bom, é melhor para a sua renovação, para a sua mudança de postura e para uma nova vida. Isso já causa uma diminuição dos seus males quando ele se dá conta, se arrepende, como diz Allan Kardec, e muda de conduta, né? Então, as orações são sempre muito bem-vindas. E nesse sentido, o Espiritismo, ele altera o paradigma convencional. O Espiritismo vai na contramão e muda totalmente a compreensão do paradigma convencional, porque o paradigma convencional das religiões ao longo dos tempos, inclusive tradição cristã, católica e protestante, era o seguinte: o suicida não merece nenhuma missa. O suicida não merece nenhum ritual de sepultamento. Havia, na Idade Média, por exemplo, cemitérios de suicidas, que eram cemitérios à parte, eram uma espécie de monturos, onde os corpos eram tirados, porque eles não mereciam um sepultamento justo, um sepultamento digno, aliás, um sepultamento digno, com as orações, com a liturgia. Por quê? Porque a compreensão, na visão dos sacerdotes, dos religiosos, católicos e protestantes, era que suicida estava condenado ao inferno. Não havia o que fazer por ele. Não havia o que fazer. Estava condenado ao inferno. Então, não se podia orar, era proibido orar aos suicidas. Olha só que coisa. É proibido orar por aquele que mais precisa de oração. Porque os guias espirituais não precisam das nossas orações, mas os suicidas precisam. Então era proibido orar pelos suicidas, justamente quem mais precisava, e se negava até um sepultamento, até as exéquias fúnebres, né? Se negava, se recusava até a liturgia de despedida. Um sepultamento convencional religioso. Uma missa, orações, etc. O Espiritismo vai dizer que o suicida é o que mais precisa. E que a prece tem um efeito maravilhoso aos suicidas. Né? Judas, quando se suicidou, diz Emmanuel que o erro maior dele foi o suicídio. Não foi ter traído o mestre. Porque, por exemplo, Pedro abandonou o mestre. Chorou a ponto de quase enlouquecer de remorso. Mas mudou a sua vida para sempre. E depois deu 38 anos da vida dele de dedicação à causa de Jesus, de abnegação, de autodoação e de martírio. Mais tarde foi martirizado. Simão Pedro. Judas, no entanto, quando se deu conta do erro, não aguentou e optou pelo suicídio. O erro dele maior foi o suicídio. E diz o mundo espiritual que o próprio Cristo foi visitá-lo depois da ressurreição. E foi ampará-lo e resgatá-lo daquelas regiões funestas do mundo espiritual, onde espíritos perturbadores, ignorantes e levianos aprisionavam ele. Retirou ele de lá, o próprio Cristo, e levou para o mundo espiritual para se refazer. Tanto é que quando ele aparece a Maria Madalena, ele diz: não me toques, ainda não fui ter com meu pai. Ou seja, ele estava em materialização, acabou de sair de regiões umbralinas, de regiões densas da espiritualidade, havia resgatado Judas, ainda estava com aquelas energias que para ela, encarnada, poderia causar mal-estar, poderia causar prejuízo. Então, não me toques, ainda não fui ter com meu pai. E uma inspiração mediúnica católica reza no credo católico que ele desceu aos infernos e ressuscitou no terceiro dia. Desceu aos infernos e ressuscitou no terceiro dia. Ou desceu à mansão dos mortos, segundo outra versão do credo católico, né? Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. O que é isso? Esse mergulho, ele foi resgatar Judas. Ora, se Jesus, recentemente desencarnado, recentemente após a morte, recentemente ressuscitado, vai ajudar o amigo que o traiu no mundo espiritual e resgata ele do sofrimento, que dirá se ele não ajuda os suicidas? Se os espíritos que representam ele não estão auxiliando o tempo todo? Se a equipe de Maria de Nazaré, Maria Santíssima, segundo Memórias de um Suicida, há uma equipe espiritual liderada pela própria Mãe de Jesus, dedicada a resgatar e auxiliar espíritos que se suicidaram, que mergulharam nesse engano, nessa porta falsa, esse equívoco do suicídio. Se Judas foi auxiliado por Jesus imediatamente após a sua morte, imagine agora Jesus no plano, no alto onde ele se encontra, no solo do Altíssimo, como diz Joana de Ângeles, se ele não vai nos ajudar, se ele não vai nos auxiliar. Então a prece tem o combustível de encaminhar as nossas vibrações mentais, de encarnado, anímicas, acoplados pelas vibrações espirituais dos espíritos de luz que aproveitam nos nossos envios mentais
para balsamizar e acalmar e diluir os fluidos mais densos do espírito que se suicidou, em forma de bem-estar, de serenidade, de alegria de viver, de paz, para que ele busque a renovação dos seus equívocos, para que ele busque se recuperar do suicídio, para que ele tenha mais forças de renovar sua vida e realmente ser feliz mais cedo ou mais tarde. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo Prece por um Suicida. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.